Hoje o nosso bate-papo será a respeito da terapia a serviço do dízimo. E para conversar com a gente, eu trouxe o Padre Wellington Brandão. Ele que é mestre em Teologia Moral pela Faculdade Jesuíta de BH, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva e comportamental. Além disso, ele é especialista em testes projetivos. Seja bem-vindo, Padre Wellington. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui participando com vocês desse momento de reflexão sobre esse tema que é tão caro para todos nós, que é a pastoral do dízimo. Padre, eu queria saber um pouquinho qual que é a importância, para a gente começar a conceituar tudo isso, qual que é a importância do dízimo para a vida cristã? Olha, o dízimo ele tem a sua importância porque ele é uma forma da gente estar doando e repartindo e entregando parte daquilo que recebemos, uma vez que a gente sabe que tudo que temos, que somos, não pertence a nós, não somos donos das coisas, mas sim provém da bondade de Deus. Então, nada mais justo do que a gente também devolver para os outros, né, aquilo que recebemos de forma tão gratuita e de Deus. Aqui no começo, né, a gente falou um pouquinho sobre o tema que ia ser apresentado, e o senhor apresenta ele como a terapia a serviço do dízimo. Primeiro vamos conceituar o conceito de terapia, né, e a importância dela para a sociedade em geral. Sim. Por que a terapia a serviço do dízimo? Porque o dízimo não se trata de trabalhar com cifrão, com dinheiro. Porque atrás do dinheiro de cifrão existe uma pessoa. E esta pessoa que nós temos que ter a preocupação. Então, essa terapia a serviço do dízimo, porque o dízimo é um trabalho terapêutico, porque ele ensina a partilhar, ensina a dividir. E uma sociedade que estamos vivendo tão individualista e tão assim, recluída e presa dentro de casa, principalmente nesse tempo agora de quarentena, é muito importante a gente perceber a dimensão da alteridade, né, do estar olhando para o outro. Tantas pessoas sozinhas, solitárias em suas casas, tantas pessoas passando necessidades, dificuldades, e aí surge o dízimo, que é essa dimensão da partilha, do encontro com o outro. E por se tratar de pessoas, para pessoas, aí que entra a psicologia, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela justamente trata sobre essa questão, né? É uma terapia que trata, que conduz a cognição, ou seja, o pensamento da pessoa. E como vai acontecer isso? Então, como se dá isso, né? Então, existem vários tipos de pensamento. Tem pensamentos que são pensamentos positivos, tem pensamentos negativos. E tem pensamentos que são distorcidos, que distorcem a realidade. Então, para trabalhar com essa pessoa que tem um pensamento distorcido, eu preciso, então, de recuperar esse pensamento, fazer com que essa distorção acabe. Então, como seria? A pessoa tem um pensamento distorcido sobre o dízimo, tem uma impressão errada sobre o dízimo. Essa pessoa que tem esse pensamento distorcido, a sua emoção não vai ser uma emoção boa. E o seu comportamento também não será um bom comportamento, né? Então, eu preciso mudar a forma de pensar o dízimo para que seja uma emoção positiva, por exemplo, e um comportamento positivo, né? Pensar bem sobre o dízimo vai fazer com que a pessoa se sinta feliz em poder partilhar, e seu comportamento vai ser qual? Se tornar-se um dizimista, participar da comunidade. Essa questão, então, ela age positivamente também na devolução, né, do dízimo, seria assim? Sim, sim, né? Porque aí o dízimo já não se trata mais de uma barganha com Deus, né? Deus me dá isso, eu dou aquilo, mas sim algo que signifique a gratuidade. Recebo gratuitamente de Deus, devolvo gratuitamente a Deus. Nós sabemos também, né, que nós passamos por um momento bem difícil da sociedade, que foi a pandemia. Nesses momentos, o dízimo, ele ajudou muitas pessoas? O momento da pandemia, ele tem um aspecto negativo e um aspecto também que foi muito interessante, podemos dizer até positivo. Não a pandemia, mas algumas consequências, não é? Nós vimos que a arrecadação do dízimo caiu bastante em todas as igrejas, principalmente aquelas que não tinham fundo, não tinha, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo que as pessoas ficavam isoladas em casa, houve uma corrente muito grande de solidariedade entre as pessoas.
algo que a gente não tinha visto há muito tempo e não se via. Né? Pessoas fazendo corrente de alimentos, de fazendo almoço, levando para as pessoas em situação de rua, e houve uma solidariedade muito grande. Então eu penso que a pandemia ensinou para a gente que não estamos aqui sozinhos, que formamos uma comunidade e por isso mesmo a partilha é fundamental e uns não podem ter mais do que os outros. Devemos estar sempre com esse pensamento que o dízimo, ele acima de partilhar, acima de ser algo que a igreja nos pede, a escola nos ensina, porque aquele que partilha, ele já vem com isso desde pequeno, essa dimensão de que eu não estou sozinho aqui, mas o outro é importante também, porque quando eu vejo o outro e olho o outro, eu não posso enxergar o outro enquanto uma pessoa, mas sim o outro é a face de Deus. Então aí que está essa alteridade, ver o outro é ver Deus. No seu tema também o senhor trata um pouquinho sobre os conceitos do pós-pandemia. Como que o dízimo vai ser visto, né, nesse momento de pós-pandemia? Após a pandemia, nós percebemos que tem aumentado a depressão, tem aumentado a ansiedade e vários são os sintomas que as pessoas estão tendo pós-pandemia, pós-Covid, né? E o principal é que a gente tem que perceber que essas pessoas que estão na solidão, na tristeza, no medo, merecem com que a gente vá ao encontro dessas pessoas para uma companhia, para um aconselhamento, para um estar mais próximo e principalmente daqueles que ficaram desempregados, que estão passando por uma situação difícil. Eu creio que cabe a nós, enquanto igreja, ir ao encontro dessas pessoas. Gente, como eu escutei agora mesmo, pessoas vindo do Maranhão para esse encontro, e pessoas passando fome e necessidade, né? Eu vejo que é hora então da gente um abraçar com o outro para ajudar o outro a se levantar para que tenha uma vida mais digna, mais humana. O senhor também escreveu um livro, né, que por sinal tem o nome do tema que a gente está abordando aqui, que é a terapia a serviço do dízimo. Sim. Quais que são os tópicos assim que o livro aborda? A primeira parte, o livro fala sobre o conceito, né, o que é uma terapia cognitivo-comportamental. Depois ele fala sobre uma pesquisa que eu fiz, que constitui da seguinte pergunta: por que sou dizimista, por que não sou dizimista? Então, a partir das respostas é que a gente foi percebendo o porquê a pessoa não era dizimista e por que era dizimista. E a partir do momento que a pessoa diz, não sou dizimista, a gente perguntava, qual é o pensamento que você tem sobre o dízimo? E aí a gente ia perceber se era um pensamento distorcido ou não. Caso fosse distorcido, cabe a nós fazer com que esse pensamento se torne mais compreensível, mais verdadeiro. Por isso que falta para nós falar mais sobre o dízimo, mostrar mais o que acontece com aquilo que arrecadamos com o dízimo, porque nós somos muito tímidos na Igreja Católica, nós não temos essa abertura de estar falando para os outros aquilo que nós fazemos. E bem sabemos que, ao final de cada ano, cada balancete que a igreja solta, é muita obra social que é feita, é muita coisa que é feita que as pessoas não sabem. Isso porque somos tímidos, ficamos calados, não mostramos as nossas obras. Então eu vejo que, assim que as pessoas conhecem aquilo que é feito, elas não têm dúvida e passam a contribuir, a ajudar. O senhor também aborda, né, nessa sua pesquisa, esse conceito de divisão de dizimistas e não dizimistas, né? Sim. A pessoa que ela é dizimista, ela fala com emoção daquilo que ela está devolvendo? Sim, sim. Tem no livro vários, são os depoimentos daqueles que são dizimistas, né? E num dos depoimentos a pessoa fala sobre o que ela tem visto na igreja, uma igreja real, né? Ela fala sobre a limpeza, sobre as coisas que ela vê, as obras sendo feitas, né? Todas essas questões da dimensão religiosa do dízimo. E ela manifesta alegria. Alegria é esse sentimento, né? Um sentimento positivo, alegria de estar doando, e o comportamento dela é: eu quero continuar participando cada vez mais aqui. Então veja bem, esse comportamento, esse pensamento positivo só pode gerar emoção positiva, só pode gerar comportamento positivo. E as que não são dizimistas, na maioria das vezes elas acham que o dízimo é devolvido para
como eu posso dizer, É. não para as obras, né? Isso. Mas para uso próprio, vamos supor, de alguém. Isso, e muitas pessoas dizem, né, os que não são dizimistas, tem pelo menos umas 3 falaram, embora os que não são dizimistas, porque essa pesquisa foi feita com pessoas que estavam saindo da igreja, quer dizer, gente que participa, pelo menos vai à missa, alguma coisa, estava saindo da igreja. E os que não eram dizimistas, diziam assim, porque eu estou desempregado, porque eu aposentei, a aposentadoria é muito baixa. Então não há uma questão assim, um pensar muito negativo em relação ao dízimo. Mas algumas pessoas sim pontuaram, né? Eu não sou dizimista porque eu não sei para onde vai o dinheiro da igreja. Eu não sou dizimista porque eu não acompanho cada passo do dinheiro da igreja. Eu não sou dizimista porque eu prefiro eu mesmo fazer a minha caridade do que passar para a igreja para que ela faça. Quer dizer, então essa pessoa ela tem dúvidas em relação onde é aplicado esse dinheiro. E como que a pastoral do dízimo ela pode trabalhar assim esse aspecto para que a igreja tenha mais dizimistas, para que mais pessoas se interessem por essa pastoral? A igreja, ela muito tempo não se falava em dízimo na igreja, parece que era um pecado mortal, né? Só os evangélicos que sempre trabalharam muito essa questão do dízimo. E esse florescer sobre a pastoral do dízimo, interessante porque a igreja descobriu que o dízimo é bíblico, que o dízimo é um mandamento da igreja e que ele é importante para a manutenção da própria igreja, não só da própria igreja, mas para a manutenção de muitas obras sociais que a igreja tem, né? Então, para que as pessoas possam ter esse entusiasmo de contribuir com o dízimo, eu creio que nada melhor do que estar falando sobre o dízimo e mostrando as obras. Não basta falar, tem que mostrar para onde vai o seu dinheiro, a sua contribuição aqui na nossa paróquia, né? Lembrando que a igreja paga a conta de água, de luz, telefone, funcionários, não é? E são muitas são as despesas, e além do mais tem esse compromisso também social para com as pessoas mais necessitadas. Legal, padre. A gente acabou de passar pelo Conadis, que é um evento destinado a agentes da Pastoral do Dízimo e da Partilha. Na opinião do senhor, esse momento de formação e encontro, ele fortalece as pastorais, ele fortalece os agentes do dízimo para que eles saiam e saibam como lidar com os recursos, tudo mais? É fundamental, muito rico. E aqui nós temos pessoas de todo o Brasil, e são lideranças. E as lideranças que levam isso para as outras pessoas. Então, parabéns, não pode deixar de acontecer de forma alguma, porque é a maneira de atingir aqueles que não podem vir aqui, né? Isso aqui vai longe, gente aqui do Amazonas, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, de todos os estados do Brasil, isso espalha, né? Então, creio que é uma experiência muito rica para aqueles que vêm aqui, porque encontram a gente de todos os lugares, trabalhando a mesma pastoral. Ó, riqueza. Além disso, compartilham experiências também, né? Das vivências isso. Dentro das pastorais. Ok, tá bem. Muito obrigada, padre, pela sua participação. Agradeço e foi uma conversa fiquem muito bem rica. Aí. Tá bom, obrigado. Que os nossos espectadores, aqueles que já são dizimistas, que continuem contribuindo e devolvendo a sua contribuição. E para quem também sentiu no coração, que procure uma pastoral e entenda que o dízimo ele ajuda muitas obras e faz a igreja ajudar tantas pessoas também. Tá bem, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço, fique bem. Eu que agradeço, padre. Você que nos assistiu, muito obrigada. E fique ligado aí no nosso canal, que em breve teremos mais conteúdos.